Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa escola dominical. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja presente com todos nós. Aproveitando, antes de mais nada, damos os parabéns a todas as mães que estão nos acompanhando neste momento. Parabéns pelo Dia das Mães, que Deus derrame sobre vocês também a paciência, a graça, o amor e renove a esperança de vocês nesta nobre, porém difícil missão na educação dos filhos e filhas. Antes de nós lermos o texto da Palavra de Deus e darmos início a esta aula, nós vamos orar. Convido você para fechar os seus olhos e, deste modo, falarmos com Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por este momento em que aqui estamos reunidos em torno da Tua Palavra, a fim de nós a estudarmos, a fim de aprendermos, ó Pai, a respeito da Tua vontade, mas acima de tudo, ó Pai, sermos praticantes da Tua Palavra. Vivermos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, a fim de que o Teu nome seja glorificado, o Teu reino seja expandido no mundo e que a Tua igreja possa crescer. A nossa gratidão, ó Pai, pelas mães e também o nosso pedido para que o Senhor derrame sobre elas a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor e esteja, ó Pai, renovando a esperança no coração de cada mãe que nos ouve neste momento. Abençoa-nos, Senhor, durante esta aula, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, na manhã de hoje nós trataremos do tema A Vida de Tiago. O tema geral da nossa escola dominical é Vidas que Inspiram. E, nesse sentido, vamos até a Palavra de Deus, lemos a Palavra de Deus e encontramos aqui a história de homens e mulheres que foram ricamente abençoados e abençoadas por Deus e têm uma vida, uma história, um testemunho que inspira a todos nós, cristãos e cristãs, no mundo de hoje. E o título da nossa aula é A Vida de Tiago, a vida de Tiago. E eu inicio esta aula convidando você para um exercício. Quando se fala em Tiago, na Bíblia, Tiago, no Novo Testamento, qual a primeira coisa que vem à sua mente? É o Tiago, aquele que foi um dos discípulos de Jesus, aquele que esteve presente, né, juntamente com Pedro e João, foram os discípulos mais próximos de Jesus? Ou então é o Tiago, autor da epístola que nós temos no Novo Testamento? Pode ser também que seja Tiago de Atos 15, o líder da igreja, aquele que estava naquela discussão sobre a circuncisão ou não aos gentios que foram convertidos ao Evangelho. Quando se fala em Tiago na Bíblia, o que vem à sua mente? É com este exercício que nós iniciamos esta aula e que eu destaco o fato de que, quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos 4 Tiagos. 4 Tiagos. 2 deles são discípulos de Jesus, caminharam com Jesus, foram escolhidos por Jesus e tiveram o ministério terreno de Jesus de maneira muito próxima, vendo tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus ensinava. Quando nós lemos o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o 2º e o 4º versículos, nós encontramos o seguinte: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago,
filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Destes dois discípulos, nós vemos que um Tiago é o filho de Zebedeu, irmão de João, que junto com Pedro, como já disse, são os 3 discípulos mais próximos de Jesus. O segundo Tiago, discípulo, apóstolo da igreja, é o filho de Alfeu. E pouco se sabe a respeito da história deste Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus e também apóstolo da igreja. E nisto, né, o fato de sabermos muito pouco deste Tiago, filho de Alfeu, alguns estudiosos atribuem, né, a este Tiago o título de Tiago Menor. Se nós lermos Atos capítulo 15, versículo 40, nós vamos encontrar esta designação, esta referência a este Tiago, filho de Alfeu, Tiago o Menor. E alguns estudiosos até indicam, né, talvez pelo fato de ser de baixa estatura, por isso Tiago o Menor, ou então por ser o mais jovem dos discípulos de Jesus, mas isso são especulações, né? O que nós temos em Marcos 15, 40, é o fato deste Tiago, filho de Alfeu, ser chamado de menor. O terceiro Tiago que nós temos no Novo Testamento, e o mais conhecido de todos, né, ou melhor, o mais desconhecido de todos, né, é o Tiago, pai de Judas. Também este Judas, um dos discípulos de Jesus, mas não Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, mas Tiago, pai de Judas. Há esta referência. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de número 16. O quarto Tiago, que nós encontramos no Novo Testamento, é Tiago, irmão de Jesus. O irmão de Jesus, como também encontramos esta referência nos Evangelhos. Qual destes 4 Tiagos nós iremos tratar, enfatizar nesta aula, nesta perspectiva, vidas que inspiram, né? Nós iremos tratar nesta aula especificamente do Tiago, que se tornou líder da igreja em Jerusalém, onde nós encontramos a sua história no livro de Atos, né? Principalmente no capítulo 15, mas no capítulo 14 também há uma referência sobre ele. E sobre este Tiago, que se tornou líder da igreja, quando nós lemos em Atos 15, também é atribuída a autoria da epístola de Tiago, que nós conhecemos muito bem, e mais para o final da aula nós trataremos um pouco mais a respeito dela. Este Tiago, líder da igreja, irmão de Jesus, autor da epístola que nós temos em mãos, é chamado de Tiago Maior, em referência também ao Tiago Menor, ou então nós também encontramos, é muito comum nas pesquisas que fazemos sobre Tiago, né, a referência de Tiago o Justo, devido à sua retidão, devido ao seu testemunho de vida, e por isso também se tornou líder da igreja cristã. Então é sobre este Tiago que nós vamos tratar nesta aula. Tiago, irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja em Jerusalém e que também é atribuída a autoria da epístola que está presente no Novo Testamento, né? Bom, Tiago, líder da igreja e autor da epístola. Os estudiosos da Bíblia consideram este Tiago, né, como sendo o irmão de Jesus. No início do ministério de Jesus, este Tiago, irmão de Jesus, não creu que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 53 ao versículo 55, nós encontramos a seguinte referência a este Tiago, irmão de Jesus, que no primeiro momento, no início do ministério de Jesus, não creu que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias ungido. Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 53 a 55. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Ou seja, Tiago, no início do ministério de Jesus, se sentia escandalizado por tudo que Jesus estava fazendo, por tudo que Jesus estava falando naqueles dias. E uma outra referência bíblica mais direta no fato de que Tiago, irmão de Jesus, não creu em Jesus num primeiro momento, está no Evangelho de João, no capítulo 7, o 5º versículo, que diz o seguinte: pois nem mesmo seus irmãos creram nele. Nem mesmo seus irmãos creram nele. João, capítulo 7, versículo 5º. E sobre este Tiago, o apóstolo Paulo também o cita algumas vezes em suas cartas. E duas citações do apóstolo Paulo acerca de Tiago, irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja e autor da epístola. A primeira referência do apóstolo Paulo que eu quero destacar está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Não vi outros apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, irmão de Jesus, que num primeiro momento se escandalizava com o que Jesus falava e fazia, e como diz também o Evangelho de João, que Tiago não creu em Jesus, depois é convertido a Cristo, e a partir da sua conversão se torna apóstolo, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto que nós acabamos de mencionar, e vira um dos principais líderes da igreja do Senhor Jesus ali no 1º século. E a segunda referência que eu gostaria de citar nesta aula, do apóstolo Paulo, fazendo menção a Tiago, o irmão de Jesus, que se tornou apóstolo, líder da igreja, está em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 7, que diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Ou seja, este versículo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 está no contexto em que o apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, viu, contemplou o Jesus ressurreto. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, o versículo 7. Depois disto, foi visto por Tiago, e mais tarde, depois, por todos os apóstolos. E os historiadores do Novo Testamento nos contam que, depois desta experiência com Jesus ressurreto, Tiago, irmão de Jesus, acaba permanecendo em Jerusalém, faz parte do grupo do colégio apostólico e está presente até mesmo antes da descida do Espírito Santo no cenáculo, em oração, aguardando então
a descida, a vinda do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 12, 14, nos diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os historiadores do Novo Testamento dizem que esta referência com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tiago, irmão de Jesus, estava presente nesta reunião de oração, aguardando a promessa de Jesus ser cumprida. E uma última informação importante deste Tiago, irmão de Jesus, que não creu no primeiro momento, depois foi convertido ao Evangelho, se tornou apóstolo, foi líder da igreja em Jerusalém e a autoria da epístola também é atribuída a ele. Mas uma última informação é que ele é reconhecido e chamado pelo apóstolo Paulo como coluna da igreja de Cristo. Isso mostra que, de fato, Tiago, irmão de Jesus, foi uma referência, foi um líder importante na igreja nos seus primeiros anos de vida, na verdade, no seu nascimento, né? Paulo se refere a Tiago, irmão de Jesus, como coluna da igreja, juntamente com Pedro e João, e isso nós podemos ver no livro de Gálatas, no capítulo 2, o versículo 9. Bom, este Tiago que nós estamos falando até aqui, morreu por volta do ano 63, né? Obviamente depois de Cristo, morreu apedrejado pelo testemunho que deu a respeito de Jesus ser o Cristo, de Jesus ser o Messias, de Jesus ser o Salvador, e dele ter sido crucificado, morto, mas ressuscitado no terceiro dia. Nesse sentido, Tiago foi um dos mártires da igreja cristã no primeiro século. Flávio Joséfo, né, um conhecido historiador judeu, que depois teve nacionalidade romana, né, historiador ali do primeiro século, né, vivendo neste contexto relacionado ao nascimento da igreja cristã, faz menção no seu livro sobre a história daquele período, faz menção sobre a morte de Tiago. E uma das citações do livro de Flávio Joséfo é a seguinte: reuniu-se um conselho de juízes perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, junto com alguns outros, e, tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. Esta citação está no livro Antiguidades Judaicas, na parte 1, no livro 20, no ponto 8. Bom, esta é uma história geral, né, acerca de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, apóstolo de Cristo e também autor da epístola que nós temos. A segunda parte da nossa aula eu gostaria de dedicar para o conteúdo da epístola que nós temos em mãos, que é a epístola de Tiago. Falar um pouco a respeito desta obra tão importante que nós temos no Novo Testamento e que, aliás, Lutero, se assim pudesse, gostaria de ter excluído, né, do Novo Testamento este livro tão importante para todos nós. Em relação à epístola de Tiago, o primeiro versículo nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Ou seja, neste primeiro versículo nós percebemos que, diferente das cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, a epístola de Tiago não tem um endereçamento, né? Essa epístola não é escrita para uma determinada igreja, para uma determinada comunidade, como é, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Coríntios, né? A epístola de Tiago não há um endereçamento, né, para uma comunidade, para uma igreja, de maneira específica, né, para uma igreja numa determinada cidade daquele contexto. Não há um endereçamento. No entanto, o que nós encontramos aqui no primeiro versículo da epístola de Tiago é uma apresentação. Quem é? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo. E uma segunda característica deste primeiro versículo é, sim, a destinação. Né? Ou seja, os leitores, para quem Tiago está escrevendo. E ele então fala as 12 tribos que se encontram na dispersão. 12 tribos que se encontram na dispersão tem a ver com o povo de Israel como um todo. Né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o povo de Israel se compõe por meio de 12 tribos. Né? E o apóstolo Tiago está escrevendo aqui as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, na década de 60 do primeiro século, houve uma grande perseguição aos cristãos. Né? E aqueles que viviam em Jerusalém, então, foram dispersos, tiveram que sair de Jerusalém e se dirigir para várias regiões, várias cidades ali daquele contexto. E os cristãos, então, neste contexto de dispersão, levaram consigo a fé em Jesus Cristo e testemunhavam dessa fé, testemunhavam a respeito de quem Jesus era, o que aconteceu com Jesus e a mensagem de salvação que Jesus traz para todos nós. Então, como nós vemos, Tiago se identifica pelo seu nome, né, Tiago, e se apresenta como servo, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Qual a ênfase, né, que nós temos no todo dessa epístola? Né? Quando nós lemos os 5 capítulos, é uma epístola pequena, curta, mas quando nós lemos os 5 capítulos, nós vamos perceber que se trata de uma epístola muito mais ética do que doutrinária. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a epístola de Tiago tem uma ênfase muito maior com o resultado da fé, ou seja, com o aspecto prático, como vivem os cristãos que creem em Jesus Cristo, do que propriamente o aspecto do conteúdo da fé, do aspecto voltado mais para uma questão doutrinária, uma questão de conhecimento, né? Tiago está muito preocupado com a vivência do Evangelho, com a prática do Evangelho. Tanto é que no capítulo 1, versículo 22, nós encontramos esta exortação, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, tornai-vos praticantes. E esta é a ênfase de toda a epístola de Tiago, a prática, a vivência, do que a questão mais do conteúdo, uma questão mais teórica, uma questão mais doutrinária. Né? Tiago está mais preocupado com a evidência externa da conversão a Cristo do que com a evidência interna. E nesse sentido é que nós podemos compreender a preocupação de Tiago na importância de que, para ele, a fé resulta em obras. Né? Para Tiago é impossível nós dizermos que temos fé em Cristo se a nossa prática, a nossa vida, as nossas ações
as obras que nós fazemos não evidenciar, não caracterizar esta fé em Cristo Jesus. Tanto é que também é muito conhecida, né, a mensagem de Tiago quando ele diz que a fé sem obras é morta. Fé, se não tiver obras, se não tiver ações, atitudes, né, é uma fé morta, segundo Tiago. Essa então é a ênfase prática, a ênfase vivencial, a ênfase concreta do Evangelho de Cristo Jesus. Mas para nós sermos um pouco mais específicos em relação a esta epístola, gostaria de destacar alguns assuntos a partir dos capítulos desta epístola. Por exemplo, no capítulo 1, né, Tiago inicia a sua epístola falando da importância de nós perseverarmos em meio às provações, em meio aos sofrimentos. Lembremos que esta epístola é escrita a todo judeu que foram convertidos ao Evangelho, se tornaram cristãos, né, e estão dispersos por causa da perseguição desencadeada pelo Império Romano. Nós podemos dizer que são cristãos que se encontram numa situação difícil e até mesmo de crise, né? E a fé em Cristo é quem originou esta crise. E por isso Tiago, escrevendo para esses cristãos judeus que estão dispersos, inicia a sua epístola falando da importância em se manter a perseverança em meio às provações, em meio aos sofrimentos. Juntamente com a perseverança, no início da epístola, o Tiago fala da sabedoria, né? Se alguém está em crise, se alguém não está entendendo muito o que está acontecendo, porque Deus permite isso, se alguém precisa de sabedoria para ler a história, para ler a realidade, para ler a nossa situação enquanto cristãos que sofrem neste mundo, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, confie em Deus. Então, estes são os dois assuntos iniciais da epístola de Tiago: perseverança nas provações e também sabedoria de Deus para compreender tudo o que está acontecendo a partir da fé naquele que é poderoso, soberano sobre todas as coisas. E também no capítulo 1, Tiago encerrará enfatizando aquilo que nós já destacamos aqui, a questão prática da fé cristã, a importância de viver, a importância de testemunhar, a importância de evidenciar externamente a fé que nós temos em Cristo Jesus, a questão prática da nossa espiritualidade. Capítulo 2, Tiago destaca importante mensagem, já era lá naquela época, é para nós hoje, sem dúvida, que corresponde ao seguinte, né? Não fazer acepção de pessoas. Como cristãos, nós não devemos fazer acepção, diferenciação, não devemos menosprezar qualquer pessoa que seja, e por qualquer motivo que seja, questão de raça, de língua, cor da pele, né? Não devemos fazer acepção de pessoas. E no sentido mais específico, Tiago fala da não acepção de pessoas no que diz respeito à pobreza ou à riqueza. Como cristãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas porque uma tem mais dinheiro, outra tem menos dinheiro, uma tem mais recursos, outra tem menos recursos. Na Igreja de Cristo não deve existir estas coisas, diferenciação pelo critério econômico de nenhuma forma, né? Mas o que nós encontramos aqui em Tiago é a questão da riqueza e também da pobreza. E Tiago, no capítulo 2, fala também da relação fé e obras que nós já destacamos aqui, né? A segunda parte do capítulo 2, até tem como título aqui na Bíblia,
a fé sem obras é morta, né? Destacando esta relação, de que é importante ter a fé em Cristo, é fundamental ter a fé em Cristo, mas tão importante quanto a fé é o nosso testemunho prático acerca daquilo que cremos. No capítulo 3º da Epístola de Tiago, um outro assunto muito atual, muito relevante, não só lá atrás, mas também para nós aqui, no capítulo 3º, o Tiago fala sobre a questão da língua. Ele exorta de forma veemente o uso da língua, o que nós fazemos com a nossa língua, né? E é um texto muito forte, muito interessante, né? Essa exortação de Tiago, né? Falando do perigo da língua, o quanto a língua contamina o nosso ser, o nosso coração, a nossa espiritualidade, como a língua pode fazer mal às pessoas e pode ser fonte dos pecados na vida de todos nós. Então encontramos uma rica exortação aqui em relação aos pecados da língua, como nós encontramos no título que é dado na versão atualizada da Bíblia que nós temos em mãos. E Tiago termina o capítulo 3º falando novamente da sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida e também para vivermos de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 4º, penúltimo capítulo da carta, Tiago fala sobre as origens das contendas e de sentimentos que só atrapalham o dia a dia da igreja, a comunhão da igreja, a adoração da igreja e, ao mesmo tempo, a missão que a igreja tem por realizar neste mundo. Nesse sentido, né, da origens das contendas na comunidade, sentimentos que atrapalham, está, por exemplo, a cobiça, a amizade com o mundo como enquanto inimigo de Deus, né? Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos tira do caminho do Evangelho, né? O apóstolo Tiago, além da cobiça, dessa amizade com o mundo, fala também do ciúme, da soberba, ou seja, são sentimentos que no entendimento de Tiago dá origens a contendas na vida da igreja. E Tiago termina o capítulo 4º falando, né, da soberania e da vontade de Deus em nossa vida e em nossos planos, né? Aquela famosa passagem que Tiago fala assim, olha, não diga que amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, né? Como cristãos nós devemos pensar e dizer da seguinte maneira, se Deus quiser, se assim for a vontade de Deus, farei isto e farei aquilo, né? Isso no final do capítulo 4º, a soberania de Deus em nossa vida e a permissão de Deus para realizarmos os nossos planos e os nossos compromissos também. E por fim, o último capítulo, Tiago fala como deve viver o cristão. Ou seja, o cristão deve ser alguém que cultiva a paciência, o cristão não pode ser queixoso, o cristão cultiva a prática da oração. Tiago fala aqui da oração do justo, muito pode a oração do justo. Está alguém enfermo na igreja, chama os presbíteros, que orará com este enfermo, e Deus abençoará esta pessoa que está passando por esta situação difícil. E Tiago fala também da importância, né, em nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, no sentido de ter o apoio, de contar com a oração do irmão, com o encorajamento, a fim de podermos ter uma vida mais correspondente à vontade de Deus. Então, de maneira geral, o conteúdo da Epístola de Tiago são estes, né? É claro que uma leitura atenta, cuidadosa, sem pressa, proporcionará um conhecimento mais amplo
de todos esses assuntos que aqui nós destacamos. Para concluir a nossa aula, quero dizer que a Epístola de Tiago é uma epístola muito interessante, muito importante, muito atual e, de fato, edificante. Vale a pena nós lermos a carta de Tiago. Aliás, faça esse propósito, né? São 5 capítulos. Comece amanhã, de segunda até sexta-feira, ler a Epístola de Tiago, um capítulo por dia, e não apenas ler, mas refletir, meditar sobre o conteúdo da Palavra de Deus, porque, como já disse, né, são questões práticas da nossa vida como cristãos e também são assuntos extremamente pertinentes e atuais para a igreja do século XXI. E por fim, lições da vida de Tiago para todos nós. Primeiro, a importância de nós termos esta preocupação, sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Ou seja, para Tiago deve haver coerência naquilo que nós cremos a respeito de Jesus Cristo e da maneira como nós vivemos, ou seja, a questão do testemunho cristão. Uma segunda lição da vida de Tiago para nós, o desejo da harmonia da igreja, o desejo da paz na igreja. Tiago é alguém que escreve com este objetivo, né? A fim de que a igreja, a comunidade cristã seja saudável, né? Cultive uma espiritualidade edificante, encorajadora, fiel, motivante ao Evangelho de Cristo. Tiago deseja paz na comunidade cristã e vários assuntos estão neste sentido em sua epístola. E por fim, a humildade de Tiago, né? Mesmo sendo irmão de Jesus, é alguém consanguíneo, embora exista uma polêmica sobre isso, principalmente na maneira como a Igreja Católica Romana interpreta esse conceito, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Não é o nosso caso aqui, mas Tiago, mesmo sendo consanguíneo, irmão de Jesus, né? Ele nunca usou dessa posição privilegiada como base para a sua autoridade na igreja. Nós vimos no primeiro versículo da epístola, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Tenhamos também esta preocupação em nossa vida, de sermos servos e servas de Deus e de Jesus Cristo, pessoas que servem a fim de que a comunidade seja enriquecida e, de fato, o Evangelho seja propagado. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela sua presença nessa aula. Deus nos abençoe neste dia. Mais uma vez, parabéns às mães. Deus abençoe ricamente a todas vocês. E muito obrigado por participar dessa aula.